Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Guilherme Alves de Melo Franco e sou advogado trabalhista e especialista em direito do trabalho e direito previdenciário. Sou autor de 3 livros na área do direito do trabalho e estou a formular um estudo sobre os direitos material e processual do trabalho neste meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, e que você pode ter acesso a todas as minhas aulas. Hoje nós estamos a iniciar a nossa 11ª aula e ela versará sobre o artigo 10 da Consolidação das Leis do Trabalho. Antes, porém, de adentrarmos ao estudo propriamente dito, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no canal e que deixe seu like em nossos vídeos para que nós possamos cada vez mais ampliar o nosso número de estudiosos do direito do trabalho e podermos manter esse nosso curso sempre ativo nas redes sociais. Pois bem, o artigo 10, que é o objetivo desta nossa aula de hoje, da consolidação das leis do trabalho, diz que qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos de seus empregados. Resumindo a questão aqui novelada, qualquer modificação na estrutura jurídica da empresa não poderá atingir os direitos adquiridos de seus empregados já estabelecidos nos seus contratos individuais do trabalho. Precisamos, neste momento, nos definir a respeito do que seja a estrutura jurídica da empresa. A estrutura jurídica da empresa é um conjunto de normas e sistemas que pode ser distribuído sobre a ótica de um tripé de atuação, que seria formado pelo seu formato jurídico, pelo seu porte empresarial e pelo seu regime tributário. Com relação ao seu formato jurídico, ela pode se nos apresentar no ambiente legal sob a forma de um microempreendedor individual, quando aquela empresa não possui sócios, ela é pertencente a um único indivíduo que assume toda a atividade empresarial e seus riscos imanentes à mesma, e que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços das pessoas físicas que prestam a ele serviços de natureza não eventual, mediante salário e sob a sua subordinação física e financeira, que seriam justamente empregador e empregado, as figuras que nós já estudamos anteriormente em nossas aulas. Através de uma empresa individual, que não seria microempresa, seria outro tipo de forma de empresa individual, em que a sistemática, embora seja a mesma da microempresa, por questões de faturamento, não se enquadram na conceituação de microempreendedor. Uma empresa por sociedade limitada, que já é o caso em que deixa de haver apenas um
titular da empresa e há o arregimento de sócios no empreendimento, ampliando, pois, todas as capacidades financeiras, econômicas e de exercício da atividade empresarial. E a sociedade anônima, que é aquela empresa que possui capital aberto a qualquer pessoa e encontra-se com ações sendo comercializadas em bolsa de valores, destinando com isso a uma gama de pessoas a participação na sociedade propriamente dita. Portanto, havendo alguma modificação nesse formato jurídico, não poderá haver agressão aos direitos adquiridos dos trabalhadores. O porte empresarial, ele se nos apresenta como sendo a divisão das empresas através dos seus faturamentos anuais e mensais que fazem com que, à medida que o faturamento aumenta, a capacidade social também modifica-se perante a lei e ao sistema jurídico vigente em nosso Brasil. Ela pode se apresentar como microempresa, empresa de pequeno porte e grande empresa. A microempresa é aquela com capacidade financeira limitada. A empresa de pequeno porte já é um ponto acima do que uma microempresa, mas que não chega ainda, pela capacidade de faturamento, a se situar como uma grande empresa. E a grande empresa são todas aquelas que já atingiram esta condição financeira durante a sua vida societária e, portanto, elas vão assim se sucedendo como se fosse uma verdadeira escada. Portanto, a cada degrau assumido pela empresa empregadora, não poderá haver nenhum arrepio aos direitos adquiridos de seus empregados. E o regime tributário é também baseado nas questões de faturamento de cada atividade empresarial e que se nos anuncia como sendo simples, nacional, empresas admitidas pelo lucro presumido e empresas admitidas pelo seu lucro real. Da mesma forma que os outros dois tópicos componentes da estrutura jurídica, qualquer modificação de regime tributário também não poderá afetar os direitos adquiridos dos empregados. Resta-nos agora, enfim, deitarmos nosso estudo a respeito do que significa direito adquirido de seus empregados. Toda pactuação, aliás, toda relação humana, ela é pautada no binômio direitos e obrigações. No decorrer de nossa vida, nós sempre estaremos em contato com outras pessoas. E esse contato social, o homem é, por essência, um ser gregário, quer dizer, aquele que procura sempre a companhia de seus pares e, em alguns casos, até de outros animais que não os da nossa espécie, como comumente a gente vê a respeito dos cães, né? Toda relação humana tem essa condição
de fomentar aos relacionados direitos e obrigações inerentes àquele tipo de relacionamento. No campo do contrato individual do trabalho, isso não é diferente. A própria fórmula de pactuação dos tratados de emprego, ela traz em si esta dicotomia de direitos e deveres mútuos, tanto por parte do empregador quanto por parte do trabalhador. Existe esta necessidade de atender aos direitos e deveres estabelecidos no pacto. Os direitos adquiridos são aqueles que, ao longo do tempo, não se cristalizaram dentro do ambiente jurídico do trabalhador e não podem ser mais modificados por ação de quem quer que seja, ação de qualquer modalidade de afetação sobre os seus contratos individuais do trabalho. São imutáveis, ao contrário dos outros direitos que ainda não foram adquiridos ou que ainda estão em fase desta ascensão, que podem ser modificados. Portanto, a alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos, mas pode afetar os outros direitos que ainda não se cristalizaram no ambiente contratual e não fazem ainda parte do conglomerado de direitos imutáveis dos trabalhadores e, portanto, não podem ser afetados por essa alteração. Neste tópico, nós vamos entender que os direitos adquiridos, eles tiveram também a mesma proteção constitucional através do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, que também declara que não pode haver agressão aos direitos adquiridos de quem quer que seja. Desta forma, vencidas as possibilidades de interpretação desse artigo 10, cumpre-nos encerrar neste momento a nossa aula de hoje, agradecendo nesta oportunidade a presença de todos os que se propuseram a estudar conosco mais esse artigo da CLT dentro do nosso curso de Direito Processual e Material do Trabalho, que estamos a desenvolver com a ajuda de todos vocês. Agradeço a todos e desejo a todos muito sucesso.